Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para essa reflexão do quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria ou Domingo Letare, porque a antífona de entrada desse dia vai dizer: Alegra-te, Jerusalém, vós que estáis tristes, exultai de alegria. A Quaresma, irmãos, não tem fim em si mesma, mas a Quaresma tem por destino a Páscoa, a ressurreição, a obra de Cristo na cruz, que por nós morreu, ressurgiu para nos dar uma vida nova. A palavra de Deus esse domingo, Rósio, Domingo da Alegria, é de 2 Crônicas 36, o Senhor que nos convida a ter consciência de que a ira e a misericórdia do Senhor se manifestam em nosso favor e para a nossa salvação. Ao mesmo tempo, a segunda leitura de hoje, a carta aos Efésios, e o autor da carta aos Efésios grita, Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. E depois o Evangelho, João capítulo 3, Jesus, que ainda continua a sua conversa com Nicodemos, vai discursar a Nicodemos, comparando o Filho do Homem com uma serpente que é levada no deserto, porque Deus amou tanto o mundo que não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Por isso, quem crê tem a vida eterna, e quem não crer, será condenado. Bem, meus irmãos, qual é a grande novidade, qual é a causa da nossa alegria? Aquilo que tanto o Evangelho quanto a segunda leitura deixa claro: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Deus nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo, com Cristo. Vejam, meus irmãos, todos nós estamos, pela lógica do pecado original, encerrados no pecado e, portanto, encerrados no salário do pecado, que é a morte. Por isso, o apóstolo vai dizendo na carta aos Efésios: quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Todos nós vivemos escravos do pecado, pelo pecado original, mas também pelas escolhas de vida que nós fizemos. E como é importante que a gente tome consciência do pecado que nós praticamos e do poder do pecado em nós, de como o pecado em nós realizou uma obra terrível, O pecado não é simplesmente um mal moral, uma coisa que eu não posso fazer e que porque a fé me proibiu. Mas o pecado é algo que eu realizo intrinsecamente mal e que vai ferir a minha vocação para a felicidade. De tal maneira que eu, escravo do pecado, não sou capaz de sair do pecado sozinho. É por isso que Deus, rico em misericórdia, por causa do seu amor por nós, que é infinitamente maior que o pecado, nos deu o seu Filho Jesus Cristo e a morte de Cristo como um sinal de vida para cada um de nós. Por isso que nós ouvíamos no Evangelho: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como a serpente é levantada no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por isso é importante que a gente pare para pensar nesta imagem da serpente no deserto. Vocês se lembram que, estando no deserto, o povo então toma a decisão de murmurar contra Deus e Moisés, porque achavam que Deus tinha tirado o povo, tinham lhes tirado, portanto, do Egito para morrerem no deserto. Deus se ira e envia como um sinal da sua ira, mas principalmente como consequência do pecado, serpentes abrasadoras que começam a picar o povo e o povo começa a morrer. Deus escuta o clamor de Moisés em favor do povo, nos diz o livro de Números, e ordena a Moisés que construa uma serpente de bronze e a levante no deserto. Todos que forem picados e olharem para elas serão salvos. Bem, meus irmãos, esta serpente de bronze erguida é um sinal da morte do povo.
é um sinal do pecado do povo e da consequência do pecado do povo, que é a morte. Mas, ao olhar para este sinal, o povo poderia se reconciliar com Deus e poderia ser salvo da morte. Assim está a cruz de Cristo para nós. Cristo é esta serpente, é este sinal erguido no deserto. E porque ele está colocado na cruz morto, né? Assim nós o veneramos nas nossas igrejas, para lembrar que aquela realidade do Filho unigênito de Deus Santo ter morrido na cruz foi uma realidade de entrega. Ele se entregou por nós. Não simplesmente para nos dar um bom exemplo, que seria uma heresia chamada pelagianismo, como infelizmente hoje tantas pessoas pensam que Jesus está na cruz como uma consequência da sua vida e porque abalou os sistemas e por isso nos deu exemplo de como amar. Tudo isso é verdade, mas sem a certeza de que ele entregou a própria vida por amor, esta verdade terá gosto e certeza de mentira, porque se esvaziará tanto a verdade que nós teremos uma caricatura da verdade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E por que ele a dá livremente? Porque ele escolhe morrer na sorte dos malfeitores, para que os nossos malfeitos fossem destruídos pela certeza da ressurreição, pela morte de Cristo, que destruiu, que matou o pecado em nós, mas pela vitória de Cristo sobre a morte, que nos deu a vida. Esta é a causa da nossa alegria. Os nossos pecados, arrependidos, serão cancelados pela cruz do Senhor. Então a nós só basta uma coisa: não é preciso que a gente lute para o perdão dos pecados, mas é preciso que a gente se arrependa e confie na obra de Cristo na cruz. Alegrai-vos, Cristo destruiu os nossos pecados. Deus te abençoe.